Aqui tem um esqueminha mostrando a matéria-prima, né, que pode ser aplicável na produção do vinagre, como o vinho. E essa matéria-prima é diluída em água e a partir de alguns reatores tem a oxidação, depois a produção do vinagre, depois a correção, né, do teor e filtragem, o produto final e o engarrafamento. A biomassa de micro-organismos também é um composto de interesse que pode ser aplicado no setor alimentício, né? A gente tem como exemplo fermento e outras células também que são utilizadas como fonte nutricional, né? A própria célula sendo aplicada como fonte nutricional. Então, temos como exemplo cogumelos, fermentos de panificação, algas. Esses organismos, eles têm uma concentração elevada de vitaminas, proteínas e outros compostos que podem ser utilizados também como fontes nutricionais. Já nos primórdios temos registros dessa produção de biomassa para finalidade nutricional mesmo. A própria produção do pão, né, que demandava de micro-organismos que são importantes, né, no processo de fermentação, liberação de CO2 e aumento da massa. Os leites fermentados também sendo produzidos por egípcios, gregos, também a partir de fontes de micro-organismos que vão transformar a matéria-prima presente ali no leite. Os faraós, eles já tinham o hábito de ingerir cogumelos. Em relação às microalgas, o gênero Spirulina, ele já foi utilizado também desde o século XVI por os astecas. Na África do Sul também há registros. E nas duas guerras mundiais, a Primeira Guerra, tivemos a produção de Saccharomyces cerevisiae pelo melaço, que é uma levedura altamente nutritiva, que também é utilizada para a produção de cerveja, de pão, né, e outros compostos. E a gente tem também registro na Segunda Guerra Mundial de utilização de Candida utilis. Quem sabe, né, no século XXI a gente não tem uma nova alternativa de alimentação, né, com fontes nutricionais elevadas, baixo custo. Essa síntese, ela também é conhecida como SCP, que é equivalente à proteína unicelular, né? Então, são de fato micro-organismos, matéria celular microbiana utilizado como alimento ou ração. Então, claro que para isso a gente precisa ter uma estequiometria bem consolidada, né? O substrato que vai dar origem a essa transformação, a necessidade dos controles adequados, oxigenação ou não, qualquer outro gás que possa vir a fazer parte do metabolismo, e também sais minerais e micronutrientes, né, que vão, por sua vez, dar origem à biomassa propriamente dita e subprodutos como CO2, água e calor da reação. Então, esses organismos, eles possuem na sua plasticidade, né, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, sais, minerais. E aqui na tabelinha a gente consegue observar, né, o percentual de carbono presente nas bactérias, né, de acordo também com o percentual de carbono. Todos os outros compostos estão destrinchados. E é importante destacar o teor proteico, né, que
é importante, fonte nutricional. Em relação a bactérias, temos cerca de 50% a 60%, né? E aqui, analisando essa tabelinha, observamos também que as bactérias, por terem tempo de geração menor, né, crescem mais rapidamente, são importantes agentes que podem proporcionar a síntese de biomassa e, por sua vez, desses compostos nutricionais que podem ser adicionados como suplementos, como ração ou alimentação mesmo. Aqui temos um esquema genérico de processo para a produção de proteína, né, de origem microbiana. Então, um exemplo, né, de um bioreator aerado, as fontes nutricionais que são adicionadas, e essas fontes nutricionais, para ter uma redução ainda de custo, podem ser originárias de recursos renováveis, né? Então, dependendo, algum efluente contaminado, enfim, farinha de algum... utiliza muito farinha de peixe, de resíduo de peixe, farinha de mandioca também residual. Um bioreator para ocorrer a mistura e depois o método de separação, secagem e estocagem do produto. Aqui nós temos um outro exemplo de produção de SCP a partir de metanol como fonte de matéria-prima primordial, né? Metanol é um importante gás que é residual na linha produtiva do gás natural. Então, a indústria petroleira, ela tem um grande interesse de reaproveitar o metanol para uma finalidade mais nobre, né, que seria o caso da síntese de proteínas para aplicabilidades no setor alimentício, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um bioreator que é diferente do bioreator anterior. Então, as células também que utilizam esse metanol são células mais sensíveis e não demandam, né, uma rotação como um bioreator tradicional, né? Então, o próprio bioreator tipo torre ou airlift, ele vai conferir uma movimentação e dispersão do gás que é utilizado também como fonte nutricional desses micro-organismos. E aí, depois, todos os controles adequados, processo downstream, separação, floculação dessas células e depois secagem e processamento do produto final.